nos conceder mais, para nós possamos regressar na sua casa santa. As palavras nos faltam, Pai, é por isso, digamos, obrigado. Inclinamos as nossas cabeças mais uma vez diante de Ti, Pai, porque aceitamos que somos os pecadores, as pessoas mais fracas desse mundo. Mas sim, acreditamos numa palavra, acreditamos nessa mensagem, acreditamos na obra do Calvário e aonde que o Pai cedeu a sua vida, derramou seu sangue puro, é para perdoar, é para resgatar um povo. É por isso que essa tarde viemos mais diante de Ti, porque nós mesmos, Pai, não conseguimos de andar. É por isso que pedimos que a sua mão poderosa caminhe com cada um de nós, Pai. Deixa que Tu és a rocha da ezeira, guarda cada um de nós, ó Pai, porque quando Satanás, o mundo virá, de uma maneira, de uma outra, Pai, que nós possamos achar a salvação, porque Tu prometeste, ninguém virá a Ti e vai se perder, Pai. Tu és o caminho, a vida eterna, Pai. Se nós acreditamos nessa mensagem, porque precisamos da vida eterna. Se nós acreditamos nessa mensagem, porque sabemos que um dia a nossa vida nessa terra chegará ao fim, Pai. O arrebatamento virá hoje, Jesus Cristo. É por isso que estamos aqui. Prepara mais de uma vez cada um de nós essa tarde, para que o Senhor viu hoje ou amanhã, depois da manhã, que o Pai nos encontra nesta palavra. Deixa que os nossos olhos de Jesus Cristo estejam fixados só nesta mensagem, Pai. Abençoa a presença dos Teus filhos esta tarde. Tu conheces o que falta na vida de cada um de nós. Que vem o doente, Pai, cura Jesus Cristo. Que veio com problema, Jesus Cristo dá a solução. Que vem o fraco, dá mais a força, Pai. Viemos para Te ouvir mais de uma vez. Nos fala, Pai. Faça que os nossos ouvidos sejam abertos, Pai, para Te ouvir. Abençoa os louvores, abençoa o nosso bem-amado pastor, abençoa os irmãos que estão no caminho e nos entregamos nas suas santas mãos. Vem, começa conosco como alfa e acaba conosco como ômega. Pai, necessitamos só o Espírito Santo que venha para que possa nos conduzir mais essa tarde. Pai, Tu conheces os corações dos Teus filhos e sabe o que nós necessitamos. Nos dá porque pedimos em fé, no Seu santo nome, nome do Criador Salvador, Jesus Cristo, que digamos assim. Amém. Que Deus nos abençoe a todos e sejamos bem-vindos na casa do Senhor. E vamos cantar, louvamos o nosso Deus e fazer o apelo ao pregador do dia. Soko pase mengi ekokangayo, pemikakatano mikotondama. Soko pase mengi ekokangayo, pemikakatano mikotondama. Tanga kama pambo lema pese, uku kama bebo lengo na Yesu tanga. Sote kamboko oteta anganyoso ye asala deko tanga. Tanga nyonso kamokote o solo ko kamwangolona uende kotanga te kamokote eta nganyonso ye asa la ketanga. Tanga nyonso chikamokote
solo kokamwa ngolona soko pe olenge kometo gesa pe omonenzela na maba kobe tanga kama pambo le mape se ukumuna menge na kose epe ila tanga nyonso te kambo koteta anga nyonso e asa la ke tanga nyonso ondeko solo yoko kamwangolo na ye oe tanga koteta asalele otanga nyonso solo yoko kamwangolo na Yesu soko peyo monde bamoso sobe namboso lomengelo laya gote tanga kama pambo le mape se oyo bako somba namoso lote tangata anga nyonso tekambo koteta anga nyonso ye asa wetanga yoko kamwangolo na Yesu boye tango nyonso pekoe kaka aleluya limbate masea koyo kaka tanga kama pambo le mape seye kunana le kolo akoka mbayo tanga nyonso te kambo koteta anga nyonso ala ke tanga nyonso ondeko yoko kamwangolona ondeko tangata salake ngolo na Yesu na mobembo bangate Yesu azali liboso na yo Yesu ye mosikoli bila ye katina sikawa lobokona ayeso esengoya haleluya nayo bilae we sikawa lobokona ayeso esengoya yasiko pesa kipona yo katina
pesoko kweinanzela tala eso mokonzi inayo azalina likolo peako obondela sikawa na Yesu yaseko singokotamo ayo bilaye wesikawa lobokona ayeso esengoya hallelujah nayo katina esengoko tambola nae esengoko tambola nae azaleko kambangai namobengwa waose esengoko tambola na esengo esengo ye azale namobembwawa esengo tambola na Yesu esengo lana ye azale namobembwawa Hallelujah, abeke senga. Hallelujah, abeke senga. Amen. Ngaina beke mobimba nalongwena masomo. Hallelujah, abeke senga. Hallelujah, hallelujah. Esenga, hallelujah. Ngaina biki mobimba, nalongwe na masumu. Singa, naye nako kendele boso. Naye nako kendelibo oso ye mobate le nangai nako bange lokote naye nako kendeli nalobi naye nako kendeli liboso naye nako Yemo bateli nanga nako bangelo kote naye nako kendeli oso. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Naye nako kendeli boso. Naye nako kende liboso. Le seul moyen o mutakoki ko kende liboso ezali naye. A única forma que alguém pode avançar é com ele. En toute chose. Em todas as coisas.
kokende liboso, ce n'est pas seulement avec les choses de ce monde, Para ir em frente não é somente com as coisas desse mundo, mais spirituellement avec lui. mas espiritualmente com Ele. Ok, nous allons prier. Oremos. Dieu, notre Père Céleste, Deus, nosso Pai Celestial, nous voici encore devant ta présence. mais uma vez estamos aqui na Sua presença. Nous croyons que nous sommes devant ta présence Nós cremos que somos na Sua presença, parce que ta parole dit que là où deux, trois sont réunis en ton nom, porque a Tua palavra diz que onde são reunidos 2 ou 3 em Seu nome, toi tu seras au milieu d'eux. Tu estarás no meio deles. Nous croyons que tu es au milieu de nous, Seigneur. Nós cremos que está no nosso meio. C'est pourquoi nous nous inclinons devant toi, Seigneur. Por isso é que nós rebaixamos na Sua presença. Ce n'est pas en vain que nous sommes ce soir ici. Não é por em vão que estamos aqui nessa tarde. C'est par ta grâce que tu nous as appelés jusqu'ici, Seigneur. É pela graça que nos chamaste nesse lugar. Et nous croyons que tu nous béniras par ta parole. E nós cremos que seremos abençoados pela Sua palavra. Car ta parole dit, Porque a Tua palavra qu'il diz: soit béni celui qui lit et celui qui écoute. seja abençoado quem lê e quem ouve. Commence et termine avec nous. Começa e termina conosco. Bénis ceux qui sont en route Abençoa os que estão no caminho et ceux qui nous écoutent partout. e todos que nos ouvem em todos os lugares. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Ok, nous allons lire directement l'écriture. Vamos ler diretamente as Escrituras. Le premier chapitre de Genèse. No primeiro capítulo do Gênesis, Et nous commençons dans le premier verset. começamos no primeiro versículo. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. No princípio, criou Deus os céus e a terra. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. E a terra era sem forma e vazio, e havia as trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. E foi a tarde e uma manhã de dia, primeiro dia. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. E Deus abençoa a leitura da palavra. Vous pouvez continuer la lecture du premier livre de Genèse. Pode continuar a leitura do primeiro livro de Gênesis. Vous allez trouver vraiment comment l'ordre avait commencé au commencement. E acharão como é que a ordem foi estabelecida no princípio. Ok, nous avons arrêté avec Montre-nous le Père. E paramos por aí com Mostra-nos o Pai. Et quand on parlait sur Montre-nous le Père, nous avons introduit l'ordre de l'Église. E quando falávamos sobre Mostra-nos o Pai, e fizemos uma introdução da ordem da igreja. Erna lobaki que soki mobile azolakisa mbongo te mwasi pe kolakisa oyo yote. Quando eu falei acerca quando o homem não mostra o seu dinheiro,
mwasi na nga ke na ndako abi ah mais papa makambo olobi eza bien te. A minha mulher me falou em casa: ah, papá, as coisas que papá falou não é bom. Vous savez, parfois on est vraiment emporté. Sabe, às vezes nós temos aquela bondade, On toza emporté, tomemama. somos levados. Vous savez, ici nous parlons pour le foyer spirituel. Sabem, Chrétien. aqui nós falamos do lar espiritual. Et nous croyons que vous êtes tous des croyants, des chrétiens. E nós cremos que todos nós somos crentes e cristãos. Alors, ceux qui n'ont pas foyer chrétien, comment on peut imaginer que mobali abombela mwasi na ye makamu na ye, mbongo na ye? E se num lar cristão, como é que o homem pode esconder o seu dinheiro na sua mulher? Ou tu parler ordre de l'église, mais ou bien la soumission, mais ezala kaka na ngambu moko. Ou falando da ordem da igreja, mas a solução só no lado. Ce n'est pas seulement la soumission qui est parlée. Não é somente a submissão. La Bible dit la femme soit soumise et l'homme aime votre femme. A Bíblia diz que a mulher seja submissa e o homem ama a sua mulher. Alors, oui, soutenir la soumission, mais côté aimer votre femme, nous avons sacrifié ça. Nós só apoiamos a submissão, mas ao lado de amar a sua mulher, não apoiamos. Les deux doivent marcher ensemble. Os dois têm que andar ambos. Ceux qui sont ensemble, alors, Se não andar ambos, quer dizer que cada fica ao seu lado. chrétien, tu dois présenter aussi ngambu na yo. Se realmente você é cristão, tens que apresentar o seu lado. Porque nós somos un bon pasteur, Para ser um bom pastor, c'est-à-dire que celui qui est chrétien fasse ce qu'il est. isso significa que quem é cristão deve fazer o que os cristãos fazem. Ceux qui sont chrétiens, Se você é um cristão, la soumission est obligatoire pour nous, même ceux qui mobali asa païen. a submissão é obrigação para contigo, seja se o homem é pagão. Est-ce que vous avez compris? Será que entenderam? Même ceux qui mobali ayaka awame asa païen, la soumission c'est obligatoire. Seja se o homem é pagão, mas ele costuma vir aqui, mas a submissão é obrigatória. Et c'est vice-versa. Isso é vice-versa. Si l'homme, la femme aussi n'est pas chrétienne Se a mulher também não é cristã et qu'elle n'est pas soumise, e que ela não é submissa, cela n'empêche que l'homme chrétien aime sa femme. isso não impede que o homem cristão amar a sua mulher. Parce que vous êtes chrétien, Porque vocês são cristãos. la Bible dit homme aimez votre femme. A Bíblia diz que homem ama a sua mulher. Alors c'est la loi de la parole de Dieu É a lei da palavra de Deus. et nous devons faire ça si nous étions chrétiens. Devemos fazer aquilo se somos cristãos. Kozela kaka moninga sala te, là vous devenez tous les deux les païens. Não espera só o outro para fazer, senão torna-se os dois pagãos. Surtout bokomi ba pagano. Os dois tornam-se pagãos. Soki mwasi aza mokristu asala makambo ya kimokristu, Se a mulher é cristã, faz o que os cristãos fazem. e soki mobali aza mokristu asala makambo eza ya mokristu. Da mesma forma, se o homem também é cristão, deve fazer o que os cristãos fazem. Je crois que j'ai équilibré les points. Eu acho que equilibrou pouco o ponto. Ok. Aujourd'hui, nous voulons parler sur l'ordre de l'Église. Hoje queremos falar sobre a ordem da igreja. Prophète Abandai côté yango tout le temps, souvent, pour la ordre de l'Église et alobaki kezalité ya moko répétitif. O profeta pregava a isso, era para mostrar que era uma pregação repetitiva.
Et abandai côté yango souvent na décembre. E o profeta pregava isso às vezes em dezembro. Neti o toza na yango ya 63 até yango le 26 décembre. Seja essa pregação de 63, pregou o dia 26 de dezembro, Parce que eza fin ya ba mandat ya office. porque é o fim dos mandatos dos ofícios. Et topesi yango kombo ordre de Dieu dans son église. E nós demos um nome à ordem da igreja na sua igreja. Lelo ça la introduction et normalement il fallait parler sur l'office du pasteur. Donc on peut arriver jusqu'à l'office du pasteur aujourd'hui. Nós estamos a fazer uma introdução e que vamos iniciar no ofício do pastor. Donc tokokende ti na office ya pasteur. Vamos ir até o ofício do pastor. Alors pourquoi l'ordre de l'église? Por que a ordem da igreja? L'ordre de l'église, le prophète dit. A ordem da igreja, o profeta disse. Nous enseignons l'ordre de l'église. Nós ensinamos a ordem da igreja. C'est dans le but. É no consenso De savoir comment diriger l'église du Dieu vivant. de saber como dirigir a igreja de Deus vivo. C'est tellement capital. É muito capital. C'est-à-dire, nous devons savoir comment diriger l'église du Dieu vivant. Devemos saber como dirigir a igreja de Deus vivo. L'église dont nous faisons partie. A igreja em que nós fizemos parte. L'église dont nous croyons être membres. A igreja em que nós cremos ser membro. Azolo Belangona, ordre à 63, le premier paragraphe. O profeta está falando acerca disso na ordem da igreja de 63, em primeiro parágrafo. Nous enseignons l'ordre de l'église. Nós ensinamos a ordem da igreja. C'est dans le but. É no consenso De savoir comment diriger l'église du Dieu vivant. de saber como dirigir a igreja de Deus vivo. L'église dont nous croyons être membres. A igreja em que nós cremos ser membro. C'est-à-dire, c'est différent avec les religions. Quer dizer, é diferente da religião, Parce que la religion, porque a religião nous pouvons diriger cela selon notre manière de voir les choses. nós podemos dirigir talvez de forma que nós ver as coisas. Mais pour l'église du Dieu vivant, Mas para a igreja de Deus vivo, cela est dirigé de la forme que Dieu veut que cela soit dirigé. aquilo é dirigida da forma que Deus quer para ser dirigido. Même si tu es sage ou intelligent, je ne sais pas comment, Seja se você sabe o intelecto como, vous n'avez pas le droit de diriger l'église du Dieu vivant selon votre façon de voir. você não tem direito de dirigir a igreja de Deus vivo da sua forma. Si vous trouvez une erreur, laissez ça comme tel que vous avez trouvé. Se você encontrar erro, deixa aquilo da forma que você encontrou. Ne cherchez pas à corriger ce que vous avez trouvé, Não procura corrigir o que você achou. que vous avez pensé que c'est une erreur, ne corrigez pas. E você, às vezes, você pensou que é erro, não corrige. Un grand pasteur du message, Grande pastor da mensagem, un papa que je respecte beaucoup, je ne peux pas citer son nom, papá que eu respeito, que não posso citar o seu nome, il a dit que non, bon, les baptêmes, on peut prendre seulement de l'eau et mettre ça sur la tête, c'est un signe. ele falou que o batismo pode receber, Kozwakaka mai botie mutu na mutu boye, pode meter somente água na cabeça de alguém. et cela suffit, Isso significa que é o batismo, parce que cela, c'est un signe. porque aquilo é sinal. Vous savez ce qu'il a fait? Sabem o que ele fez? Il a reproduit l'église catholique. Ele reproduziu a igreja católica. C'est-à-dire, il a voulu corriger et Mbalamoka se retrouver à comme église catholique. Ele queria corrigir e, de repente, ele tornou-se uma igreja católica.
loi ya Nzambe, A lei de Deus, même soki ezokweya, ne touchez pas. seja está caindo, não toca. Laissez ça comme ça. Deixa aquilo assim. Il y avait quelqu'un qui a voulu secourir l'arche de Dieu. Havia alguém que queria socorrer a arca de Deus. David avait demandé qu'on puisse faire revenir l'arche dans les camps. David tinha pedido que fazem voltar a arca no campo. Et comme nous savons que l'arche devrait être transportée que par les Lévites, Como sabemos que a arca só deve ser transportada pelo levita, il s'est avéré que les Lévites n'étaient pas forts. e aconteceu que os levitas não eram Et fortes. en transportant, E levando, l'arche s'est inclinée pour tomber. e a arca estava quase a cair, se inclinou. Lui a eu la bonne volonté de secourir l'arche pour que l'arche de Dieu ne tombe pas. E ele tinha bom pensamento de socorrer a arca para não cair. Alors qu'il ne devait pas le faire. Ele não poderia o La Bible fazer. dit que non, il était mort sur place. E a Bíblia diz que ele morreu no mesmo sítio. C'est-à-dire, Non. ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il a dit. E isso significa que o que Deus disse é aquilo que ele disse. Botika kaka ndenge alobela yango wana Deixa kaka. somente da forma que ele falou. Et quelqu'un peut poser la question, E alguém pode perguntar, ces histoires commencent quand? e essas coisas aconteceu quando? Et banda depuis très longtemps. Isso iniciou de Les gens diante. intelligents ont essayé d'étouffer cela tous les siècles. Os intelectos tentaram de abafar aquilo em Naba siècle surtout. todas as eras, séculos. Mais etikala kaka yango boy. Mas isso permaneceu assim. On a essayé de donner les formes, E tentaram dar em formas, mais cela est resté toujours la parole de Dieu. mas aquilo permaneceu a palavra de Deus. Est-ce que c'est la vérité? Será que é a verdade? Ok. Sans l'ordre de Dieu, Sem a ordem de Deus, ou sans l'ordre dans toutes les sociétés, ou sem a ordem em toda a sociedade, c'est la décomposition de tout. é a decomposição de tudo. C'est-à-dire qu'au beba, il y a surtout s'il n'y a pas de l'ordre. É o estrago de tudo se não há ordem. S'il n'y a pas de l'ordre, Se não há c'est ordem, la décomposition d'une société. é a decomposição de uma sociedade. S'il n'y a pas de l'ordre dans la famille, c'est la décomposition d'une famille. Se não há ordem numa família, é a decomposição de uma família. S'il n'y a pas de l'ordre dans un foyer, c'est la décomposition de ce Se foyer. não há ordem no lar, é a decomposição S'il n'y a pas daquele de lar. l'ordre dans l'entreprise, c'est la décomposition de l'entreprise. Se não há ordem numa empresa, é a decomposição da empresa. S'il n'y a pas de l'ordre dans l'église du Dieu vivant, Se não há ordem dentro da igreja de Deus vivo, alors cette église devient dénominationnelle. então aquela igreja torna-se denominacional. Parce qu'il n'y a pas l'ordre de Dieu dans cette Porque église. não há ordem de Deus dentro daquela igreja. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Será que alguém pode dizer amém? Alors, l'ordre, c'est quoi au juste? E a ordem, o que é? L'ordre, c'est l'organisation harmonieuse A ordem é uma organização harmoniosa des choses das coisas sur base de principes. numa base de princípio. C'est-à-dire, par exemple, ndenge namonaka na société mosusu ou soit na hôpital, tous les médecins doivent être en tenue, par exemple. Por exemplo, numa empresa, pode-se adoptar uniforme. Ok. Donc, bango surtout baza na uniforme Todos estão no uniforme. et quelque part, awa epesi mutu chaque grade na directeur, ceci, cela, tout ça. E tem grade de cada timbre de grade a cada Directeur, ceci, cela. diretor.
Donc, vous pouvez voir que non, il y a un ordre. Pode ver que há uma ordem. Vous ne poserez pas beaucoup de questions, vous verrez que non, ça, c'est le directeur. Não vão perguntar muita coisa, vão dizer que esse é o diretor. Dans l'entreprise, vous trouverez tellement de l'ordre. Dentro de algumas empresas encontrará a ordem, Même seulement na porte d'arrivée. seja na porta da entrada. Donc, les garages, au moins, garage, il y a parking, il y a directeur, parking, il y a PDG, ceci, cela, tout ça. Tem estacionamento de carro do diretor e sucessivamente. C'est-à-dire, ça, c'est les preuves de l'ordre. Isso são as provas da ordem. C'est-à-dire, ils sont basés sur les principes. São baseadas sobre os princípios Pour que okuta bango na forme wana. para que você pode lhes achar nessa forma. Et pour l'église du Dieu vivant, E toda a igreja de Deus vivo, nous avons seulement les principes de la parole de Dieu. nós só temos o princípio da palavra de Deus. On n'a pas le principe de pensée d'un homme, Não temos o princípio do pensamento de um homem qu'il soit intelligent ou je ne sais pas comment. que seja inteligente e não sei se como. Dans l'église du Dieu vivant, le principe, c'est la parole de Dieu. Dentro da igreja de Deus vivo, o princípio é a palavra de Deus. Tout ce que nous pouvons faire Tudo que nós podemos fazer comme des croyants, como crente, que ce soit de petites ou de grandes choses, pode ser pequena ou grandes coisas, nous devons trouver la référence ici. temos que encontrar a referência na palavra de Si Deus. on n'en trouve pas, Se não achar, nous pouvons considérer comme cela n'existe pas. nós temos que considerar como isso não existia. Ça, c'est la race royale d'Abraham. Essa é a raça royal do Abraham, Abraão. pour lui, Abraão, tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, tudo para ele, o que não é a palavra de Deus, alors cela est considéré comme n'existant pas. N'existe pas. isso é considerado como isso não existia. Donc, nos principes ici, c'est basé sur la parole de Dieu. O princípio aqui é baseado sobre a palavra de Deus. Nous avons dit l'ordre, A ordem, nós dissemos, c'est une organisation harmonieuse. nós des choses- dissemos que é uma organização harmoniosa des de choses, coisas sur base de principes. na base de princípios. Et pour l'autre, dans l'église du Dieu vivant, E para a ordem dentro da igreja de Deus vivo, c'est sur base de la parole de Dieu. é sobre a base da palavra de Deus. Donc, makambo nyonso eza na parole de Dieu. Tudo se encontra dentro da palavra de Et Deus. comme nous avons lu dans le livre de Genèse, Como dissemos no livro de Gênesis, Dieu a commencé cet ordre depuis le ciel. Deus iniciou a ordem de lá no céu. C'est-à-dire, il a commencé à placer les choses. Ele começou a colocar as coisas. Si vous continuez avec la lecture que nous avons dit, Se nós continuamos com a leitura que nós vous dissemos, allez trouver, là où il parle, je crois, dans 1 de 15-16, il dit que non, que chaque semence se reproduise selon son espèce. e ele fala no versículo 15 e 16 que cada espécie se reproduz segundo a sua. Cada semente se reproduz segundo o seu espécie. Donc, si vous avez planté les haricots, Se você semear feijão vous allez vous attendre seulement les haricots. e somente deve esperar feijão. Si vous avez planté le riz, Se semear arroz, vous allez s'attendre le riz qui va se reproduire. deve esperar no arroz que deve sair. Vous ne pouvez pas s'attendre, vous avez planté le riz et s'attendre les haricots. Não pode esperar, você semeou arroz para esperar que vai recolher o feijão. L'ordre de Dieu A ordem de Deus oblige que les haricots produisent les haricots exige que o feijão produzir feijão et que le riz produise le e riz. que arroz
produzem também arroz. Amen. Amém. Ah, c'est très bien. É muito Et bem. cet ordre continue E jusqu'aujourd'hui. essa ordem continua até no dia de Que hoje. l'église parole produise la parole. Que a igreja palavra produz a palavra. L'église parole aura toujours besoin de la parole et produira toujours la parole. A igreja palavra terá sempre a palavra e produzirá sempre a palavra. Et là dans le ciel, E lá no céu, le diable n'a pas voulu l'ordre de Dieu. o diabo não queria a ordem de Deus. Et nous savons que non, dans le livre Apocalypse 12, 12, il a été précipité. E nós sabemos que no livro do Apocalipse 12, 12, ele foi precipitado. Parce qu'il n'a pas tempéré, il n'a pas respecté l'ordre du Dieu vivant. Porque ele não tinha obedecido na ordem de Deus. Et il a été précipité sur la terre. E ele foi precipitado sobre a Et terra. lorsqu'il a été précipité sur la terre, E quando ele foi precipitado sobre a terra, l'ange s'est crié, oh malheur à la terre. e o anjo gritou: "Oh, que pena para a terra!" Parce que le diable est descendu. Porque o diabo desceu. Vous savez, le diable c'est pour détruire. Você sabe que o diabo é para destruir. Mais alors, Dieu savait E Deus sabia. que comme le diable est descendu comme un éclair Como o diabo desceu como relâmpago pour détruire, para destruir, alors Dieu a imposé son ordre encore ici sur la terre. então Deus estabeleceu a sua ordem aqui na terra. Amen. Amém. Dieu a envoyé sa parole pour remettre les choses en ordre, Deus enviou a sua palavra para colocar tudo em ordem, pour contraindre le diable, pour bloquer l'avancement du diable. para bloquear o avanço do diabo. C'est pourquoi lorsque Jésus était ici sur la terre, Por isso é que quando Jesus estava aqui na terra, il nous a enseigné cette prière. ele nos ensinou essa oração. Dis Père, Elle laisse est- que ta volonté soit faite sur la terre comme cela se passe au ciel. Disse: Pai, deixa que a sua vontade seja feita aqui na terra como isso foi feito lá no céu. Laisse que ton ordre puisse être ici établi sur la terre. E que a sua ordem seja estabelecida aqui na terra. Amen. Amém. Ah, c'est Dieu qui a voulu que l'ordre soit établi. É Deus é que queria que a ordem seja estabelecida. Et cet ordre, c'est seulement, spécialement pour les prédestinés. E essa ordem é somente para os predestinados. Et nous avons toujours dit, et aujourd'hui nous répétons, E nós sempre dissemos e estamos a repetir, un véritable remise en ordre, verdadeiro regresso à ordem. c'est-à-dire, qu'est-ce que cela ramène les bénédictions Isso traz a bênção dans un foyer, dentro de um lar, dans une famille, dentro de uma dans família, l'église du Dieu vivant. dentro da igreja de Deus vivo. Lorsque les choses sont en ordre, Quando as coisas são em ordem, et Dieu déverse ses e bénédictions. Deus derrama as suas Un bênçãos. foyer qui n'est pas en ordre, Lar que não é, ne vous attendez pas que les bénédictions viendront. lar que não é a ordem, que não tem ordem, não espera a bênção. Ce n'est pas moi qui les interdis, Não é só eu que está interrompendo mais Dieu aquilo. dit que non, soyez en ordre. É Deus é que diz que seja C'est là En ordre. c'est là où lui vous visitera. é aonde ele virá vos visitar. C'est-à-dire, quand les choses sont remises en ordre, Quando as coisas são na ordem, alors vous êtes prêts à recevoir toutes les bénédictions. então a pessoa está prestes a receber todas as bênçãos. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Será que alguém pode dizer Parce que amém? un véritable remise en ordre, Porque uma verdadeira regresso à ordem, cela amène les bénédictions. isso faz descer as bênçãos. Et le prophète nous dit, E o profeta diz, il faut que ces remises en ordre soient avec toute sincérité. Remise, kozonga na ordre, wanezala na sincérité. e que esse regresso à ordem deve ser com toda a sinceridade.
Parce que Dieu connaît notre sincérité. Porque Deus conhece a nossa sinceridade. Si vous n'êtes pas sincère, Se você não é sincero, Dieu sait que vous êtes hypocrite. Deus sabe que você é hipócrita C'est-à-dire, vous n'êtes pas retourné dans l'ordre. e você não regressou para a ordem. Alors, bénédiction, on appelle ekoyate. Então aquela bênção não virá. Donc, les gens doivent être sincères E a pessoa deve ser sincero pour que l'ordre revienne dans les foyers et dans les familles. para que a ordem volta dentro do lar e na família. Je sais que l'ordre de l'Église, c'est une prédication que beaucoup n'aiment pas ça. Eu sei que a ordem da igreja é uma pregação que muita gente não gosta. Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier. Tem alguém que me ligou ontem, Elle dit, pasteur, falou, pastor, il dit, vous avez prié pour moi pour la santé, maintenant la santé va bien. o pastor orou para mim, para a minha saúde e estou bem. Mais maintenant, bon, ils ont des affaires, ils ont tourné bien. E agora são o negócio que não está andando bem. Affaires, ils ont tourné bien. O negócio não está andando bem. Mais frère, je sais que tu es marié. Eu lhe falei, irmão, eu sei que você é casado. Et comme tu es marié, Como você é casado, tu dois être en harmonie avec ta femme. tu tem que ser em harmonia com a tua Na ba mulher. bien matériel, soyez en Nos harmonie. bens materiais que você tem, seja em harmonia. J'ai dit ça parce que le frère, c'est un frère, un chrétien. Estou a dizer aquilo porque o irmão é um irmão, Dis, ele é cristão. commence premièrement à être bon avec ta femme. Lhe falei, começa primeiro a ser em ordem com a tua mulher. C'est-à-dire présenter les riens que vous avez. Apresenta o pouco que você tem, Ou parler ensemble de vos projets et votre avenir. ou conversam em conjunto dos projetos de vindura. Qu'est-ce que je faisais? O que é que eu Je fazia? les remettais en ordre. Eu lhe fazia regressar em Et ordem. je lui ai dit encore, E eu lhe disse, comme tu es chrétien, como você é cristão, tu dois aussi payer les dîmes, les offrandes et toutes les contributions que Dieu demande. tu tens que pagar o dízimo e a oferta e toda a contribuição que a igreja precisa. Parce qu'il m'a Amém. dit que non, les choses ne marchent pas. Porque tu disseste que as coisas não andam. Nous pouvons prier, Nós podemos orar, mais Dieu sait là où vous êtes bloqué. mas Deus sabe onde é que tu estás bloqueado. La prière ne fera rien si tu ne débloques pas la A situation. oração não fará nada se você não desbloquear Est-ce que quelqu'un peut dire o amen à mal. ça? Oh, prière que ça le côté, A oração não fará nada ce qui place on est débloqué. se aquele sítio não é desbloqueado, Même pour la maladie, seja para a s'il y doença, a quelque chose à confesser, se há alguma coisa a confessar, la prière ne fera rien jusqu'à ce que tu confesses. a oração não fará nada até que você confessar, À moins que vous soyez inconscient. é menos que tu seja inconsciente. Mais si Dieu vous donne quand même un peu la parole, Mas se Deus vos dá mais ou menos por aí a on palavra, prie, on ne voit pas les résultats. On prie, on ne voit pas les résultats. oremos, mas não há resultado, Toi-même, regarde aussi ta vie. você próprio tem que ver na tua Ça vida. peut avoir quelque chose qui vous lie et que Dieu, avant de vous guérir, vous devez commencer par là. Pode haver alguma coisa que está ligado por aí e que Deus deveria iniciar por aí. C'est pourquoi les gens n'aiment pas l'ordre de l'église. Por isso é que a pessoa não gosta da ordem da igreja. Il y a un frère qui a dit, Há um irmão que falou, il dit, ordre de l'église, il y a Benjamin, oh, toujours ils ont troublé le foyer nangai. a ordem da igreja do Benjamin sempre perturba a minha família. Ah, mais comment, qu'est-ce que ça peut troubler ici? Mas como? Como é que isso pode perturbar a família? Si tu es chrétien, Se você é cristão, aussi humilié devant ta femme, c'est tout. tu tens que se humilhar frente à tua Si mulher. tu es coupable, humilie-toi. Se você é culpado,
deve se Et si tu n'es pas humilhar. coupable, Se você não é si culpado, c'est la femme, doit aussi s'humilier. se é a mulher, deve fazer a mesma coisa, se humilhar. Pasteur, oyebi ke bato bazolinga ordre te, mais yo te yaka yango toujours. Pastor, você sabe que a pessoa não gosta da ordem, mas tu prega sempre a ordem. C'est parce que c'est la parole de Dieu. É porque é a palavra de On Deus. doit parler de la parole de Dieu. Nós temos que falar da palavra de Et Deus. année après année, on doit parler. Ano depois, ano, temos que falar da palavra de Le Deus. prophète Gouda Loba que c'est la prédication avec ordre et répétition, c'est l'ordre de l'église. A, La a, prédication au prophète on zamba pesa ordre que va répéter yango penza. a pregação que Deus dê, a ordem de repetir sempre, é a ordem da igreja. Toutes les prédications, il a laissé ça comme ça. Todas as pregações pode guardar assim, Mais l'ordre de l'église, mas a ordem da igreja, il a dit même que les diacres, ele disse mesmo que o diácono, avant de parler à un frère, antes de falar com o irmão, ou soit de faire une petite réunion, ou de organizar uma reunião, dit, vous mettez d'abord la bande de l'ordre de l'église, deve meter primeiro o cassete da ordem da igreja. et après, vous allez parler ce que vous devriez parler. E depois pode falar do que era para falar. C'est-à-dire, c'est la première prédication avec ordre et à répétition. É a primeira pregação com a ordem, é a primeira palavra, a pregação com a repetição da ordem. Ok. Donc, après, si sali ordre que non, vous devez répéter cette prédication ici. É a primeira pregação que com ordem tem que se repetir sempre. Ok. Écoutez ce que le prophète dit ici dans le paragraphe 85. Vamos Monsieur, ouvir. c'est le signe de la fin. Vamos ouvir o que o profeta diz na pregação. Monsieur, est-ce le signe de la fin? Paragraphe 85. Senhor, será que é o sinal do fim? No parágrafo 85. Abi, voyez-vous ce que je veux dire? Vejam o que eu queria dizer. Dit, si vous dites la vérité, Se vocês falarem a verdade, s'il se peut qu'on se manque de vous, se a gente se aborrece de você dit, pendant un certain temps, em um momento, qu'on vous prône mal, qu'on vous comprenne mal, c'est ça. e que a pessoa te entende mal, Mais Dieu confirme que c'est la vérité. e que Deus confirma que é a verdade, Dit, si vous restez simplement sur vos positions, se você permanecer sempre na tua posição, simplement tenez bon, sempre tens que se colocar melhor, cela prendra peu des années, cela peut prendre des années, isso pode levar anos, comme pour Abraham. como Lokola Abraham o Abraão et d'autres. e outros, Mais Dieu mas confirmera toujours ce qui est la vérité. Deus confirmará sempre o que é a verdade. C'est-à-dire, si vous avez trouvé une conviction ou quelque chose qui est la parole de Dieu, Se você foi convencido com uma coisa que é a palavra de Deus, et que parfois les gens vous comprennent mal, e que às vezes a pessoa te entende mal, et parfois les gens se moquent de vous, e que às vezes foi zombado por causa daquilo, si c'est la vérité, se aquilo é verdade, Dieu viendra et confirmera cela. Deus virá e confirmará aquilo. Ce qui otikali ko bougete, Se você ficar colocado, que Dieu nous aide à rester ferme. que Deus nos ajuda a ser firme. Alors, nous avons dit que nous allons introduire ou parler l'ordre de l'église Nós dissemos que é a introdução da ordem da igreja et les offices. e os ofícios, Pour parler l'office du pasteur. para falar acerca do ofício do pastor.
il y a tellement des offices, il y a 7 offices que nous connaissons. Nós temos 5 ofícios que nós, Sete. 7 ofícios que nós conhecemos. Et l'office du pasteur, E o ofício do pastor, l'office du diacre, ofício do diácono, l'office des administrateurs, ofício dos administradores, l'office de musique, ofício da música, l'office de trésorerie, ofício da tesouraria, et l'office de l'école de dimanche, ofício do conserjo, office école de dimanche, da escola dominical et na office il y a concierge. e os que guardam as coisas da igreja. Souvent dans les églises, quand on parle de l'ordre, Às vezes, nas igrejas, quando falam da ordem, ndenge tobandi boye bokoyoka église mosusu ebandi koimite ona biso mpe tolingi toteya ordre. assim que nós iniciamos, pode ouvir uma outra igreja que nós também queremos pregar sobre a ordem. L'autre fois là, quand nous avons parlé de l'ordre, Outra vez, quando nós falamos da ordem, il y avait quelqu'un qui était diacre et de passage, il est passé, il a écouté l'ordre à Éphèse. havia alguém que é diácono, passando, ele ouviu a pregação sobre a ordem da igreja, Et azongi na église na bango, pasteur pe abandi koteya ordre de e l'église. ele voltou na sua igreja, e logo também o pastor dele começou também a pregar sobre a ordem da Et le igreja. pasteur a commencé avec l'office de diacre. E o pastor começou com o ofício do diácono. Kata ba diacre, kata bango boma E bango. ele começou a martelar sobre os diáconos. Et les diacres, vraiment, c'était minimisé. E os diáconos foi Alors minimizado. les diacres sont venus, bon, pasteur, tu dois aussi parler de l'office du pasteur. E os diáconos também foram lhe ver, falaram que o pastor também deve falar sobre o ofício do Oh non, je ne pastor. parle pas de l'office du pasteur. Ou não, eu não posso falar do ofício do pastor. Toyokaki kuna na Éphèse tabernacle, bazoteya babandi na office du pasteur. Mas nós ouvimos lá no Éfeso, tabernáculo, iniciaram no ofício do pastor. Et c'était le jour où l'ordre de l'église s'était limité dans l'église. E foi no mesmo dia que não falaram mais da ordem da igreja dentro daquela igreja. Et ici, nous commençons par l'office du pasteur. E aqui nós começamos com o ofício do pastor. Et quand nous parlons de l'office du pasteur, E quando nós falamos do ofício do pastor, non, ne regardez pas en moi. não veja a mim. Nous parlons à un pasteur idéal. Nós falamos em um pastor ideal. C'est-à-dire, alors, avec ce pasteur-là, E quer dizer que com aquele pastor, c'est-à-dire ce que tous les pasteurs devraient être. quer dizer que é tudo que todos os pastores deveriam ser. Alors, même moi ici, si je n'accomplis pas ces possibilités-là, alors l'Église peut me mettre de côté. Seja eu, se não cumprir, se não preencher esse requisito, eu também, a igreja deve me meter de lado. C'est-à-dire que nous sommes en train de parler de ces pasteurs-là. Quer dizer que nós Ideal. estamos a falar daquele pastor ideal. C'est-à-dire, ceux qui voient tozokumisa nde ye wana. Se vê que nós estamos a valoriar aquele pastor. Ne dites pas que, mais aza komi kumisa ye moko, ce n'est pas à moi que je parle. Não falam que não, ele está se valoriando a ele mesmo. Não. Alors, ce pasteur-là, le prophète, appelle le vrai langage, c'est l'ancien. Aquele pastor é quem o profeta está chamando de ancião. C'est-à-dire le pasteur ou l'ancien. Quer dizer, pastor ou ancião. Nous pouvons poser une question. D'où vient le pasteur? Ou abime la kawap, aye la kawap? Nós podemos se perguntar, de onde vem o pastor? Sai para onde? Vem da onde? Le prophète dit que non, le pasteur c'est l'un de vous. O profeta disse que o pastor é de vós. C'est-à-dire ndenge bofandi boye. Quer dizer, da forma que estamos aqui sentados, Alors on prend l'un de nous et a commis ancien. quer dizer, pegarão de nós que tornará o ancião. Celui qui peut remplir certains critères. Quem é dentro dele, ele pode preencher alguns critérios. Amen. Amém. Bon, j'ai pensé nangai volimbisa. Isso é o meu pensamento. Je Me perdoa. n'ai jamais aimé être derrière quelqu'un. Eu nunca amei ficar por detrás de alguém. Na combo ya pasteur, il a commencé par on a yoki onction
nzambe atindi nga na banda œuvre. É nome de um pastor que virá e dizer que não, Deus me mandou para iniciar uma obra. Ono nalingi na banda œuvre, alors venez. Eu quero iniciar a minha obra e vem. Je n'aime pas vraiment être derrière de telles Eu personnes. nunca amei ficar por detrás desse tipo de pessoa. Les pasteurs, comme nous avons dit, O pastor, da forma que nós dissemos, ou l'ancien, o ancião, d'où est-ce qu'il sort? de onde é que ele sai, C'est-à-dire, c'est l'un de nous. quer dizer, é de nós. Est-ce que vous avez compris? Será que Ce entenderam? n'est pas un ange Não é anjo ou un homme grand, ou homem grande, c'est-à-dire mutumoko na katikati na é uma biso, pessoa ordinária no nosso meio. et celui qui devient pasteur. Ele é que torna pastor. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose mutumoko spécial. Não é uma pessoa grande, uma pessoa de valor, Mais l'un de nous é de nós. est to élevé na rang ya pasteur. E nós lhe levantamos no ramo de pastor. Lorsque il peut remplir certaines conditions. Quando ele pode preencher algumas condições. Pourquoi nous allons prendre l'un de nous et le placer comme pasteur? Por que devemos pegar de nós e tornar pastor? Parce que le prophète dit que non, dans un groupe, Porque o pastor disse, num grupo, o profeta disse, num grupo, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est la tête, quelqu'un qui vous représente. deve haver alguém que é a cabeça, que representa, Pour que ça soit une église, para que seja uma igreja, il faut qu'il y ait les pasteurs. deve haver pastor. C'est-à-dire, cette condition peut détruire tout ce que nous avons au nom une église de bande. Ça n'existe pas. Essa condição pode destruir tudo que nós temos como uma igreja de cassete. Isso não existe. Il faut commencer par la tête. Deve começar para uma cabeça, C'est-à-dire une personne qui sera élevée na rang ya tête ou pasteur. uma pessoa que será no ramo, na cabeça, como pastor. C'est-à-dire lui qui sera élevé dans les rangs de pasteur. Ele que seria levantado no ramo do pastor. Alors c'est lui qui sera la tête. Ele que seria a cabeça. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Será que entenderam alguma coisa? L'un de nous De nós qui soit élevé comme le pasteur, dans les rangs du pasteur. seja levantado no ramo do pastor. Amen. Amém. Quelque chose me dit de vous dire ceci. Uma coisa me disse para dizer, C'est pourquoi on n'a pas le droit de lui demander quelque chose d'extraordinaire. por isso é que nós não temos obrigação de lhe pedir uma coisa grande, não. C'est à Dieu que nous devons demander. É a Deus que nós devemos perguntar ou pedir. Lui, c'est l'un de nous. Ele é de nós. Est-ce que vous avez compris? Será que entenderam? Yazaka moko ya biso. Ele é somente de nós. Amen. Amém. Alors, écoutez encore plus. E Le pasteur, o pastor, il n'a pas seulement, comme nous apprenons aujourd'hui, que non, ceux qui vont participer mutubongo, il pas participer à mapekanae. o pastor não é da forma que nós aprendemos hoje. Quando levanta e ele também se faz levantar com Il y a même les gens, degrau. il y a des gens sans l'église, mais mbalamoka lati kombo ya pasteur. A pessoa que dentro da igreja e de repente assim ele leva o nome do pastor Et mbalamoko pe mapekape et e matimba. os ombros já levantados. C'est comme si le mot pasteur, il y a les démons qui sont derrière. É como o nome do pastor e são os demônios que são dentro da igreja. Se chamar uma vez alguém de pastor e ele pega aquilo já, torna-se tipo pastor. La voix change, démarche peut changer. A voz muda e andamento também muda. Nous pouvons poser la question, pourquoi? Nós podemos se perguntar, por que fala assim? Comme pasteur. Não, ele é pastor. Et son église, c'est où? E a sua igreja é onde? Oh non, à une église. Não tem Pour que igreja. quelqu'un soit pasteur, Para que alguém seja pastor, il faut qu'il soit dans un groupe.
É preciso que ele Abandonner un groupe. é preciso que ele começa num grupo. Généralement, c'est ça. Geralmente é assim. Ah, vous allez dire, mais pasteur, mais l'église commence par l'évangélisation. Pode Oui. dizer que, pastor, a igreja começa com a C'est-à-dire, evangelização. quand la personne va Quer évangéliser, dizer que quando a pessoa vai evangelizar, là, il n'est pas encore pasteur. lá, ali ainda não é pastor. Il est en train d'évangéliser. Ele somente está Et evangelizando. alors, si un groupe peut se former par son Mas évangélisation, se grupo pode se formar por causa da sua evangelização, c'est là où les choses commencent. é por aí que as coisas Ils vont começam. trouver un bâtiment, Ele vai encontrando batimento et à partir de ce bâtiment, e no meio daquele il y a un batimento processus jusqu'à ce qu'il soit élu. há prosseguimento até que ele chega no eleito. Va voter et Va- c'est alors qu'il devient pasteur. Eles votam e depois ele torna-se pastor. Je crois que c'est un peu clair. Isso acho que é claro. Parce qu'il y a les démons, oh non mais pasteur, mais l'église commence par l'évangélisation. Bien sûr. Porque há demônios que dizem que, pastor, a igreja começa pela evangelização. Sim, sim, senhor. Et l'homme pasteur, E o homem pastor, il n'a pas seulement le droit. ele sempre não tem direito. Si quelqu'un devient pasteur, il commence à penser que non, il a le droit sur toute personne de son Se église. alguém tornar-se pastor, às vezes ele pensa que não, ele tem todo o direito sobre a igreja. Ele pode te encontrar com alguma coisa, não, irmão, me dá. Chega na tua casa e encontra uma cadeira nova, não, vou levar. Se comprar um sapato novo, não, irmão, esse sapato a partir de hoje é meu. Se chegar na tua casa, não, irmão, como é que você comprou cadeirão novo assim? Eu, pastor, não tenho. Não, esse já é meu. Isso torna-se dele. Ils sont tellement contre moi. E da forma que estou falando, tão contra mim, às vezes eles falam que não, o pastor Benjamin está a estragar os crentes. Não estou a estragar os crentes, mas estou a dar uma posição. J'étais quelque part na côté ya Futung. Eu estava no sítio, no Futungo. Bon, j'aime que les gens honorent aussi leur pasteur. Eu gosto que a gente deve orar o seu pastor. Mais je ne veux pas système de exploitation. Mas eu não gosto do sistema da exploração. Babengi pasteur é kobondela pona loja. Chamam o pastor para orar para uma loja. Le pasteur était venu avec son véhicule. E o pastor chegou com o seu veículo. E ele ainda não orou. Il fallait commencer à prendre les choses. E deve começar a receber as coisas. Ele pegou o carro de mão. Combien de fois bazo charger tout ce qu'on voit? Quantas as vezes ele a carregar tudo? Saco de arroz, de fuga de milho, tudo carregaram. Je n'ai pas vu aussi la prière. Bon, e não vi também a oração. C'était le pasteur Anissé Fuma. Foi o pastor Anissé Fuma. E eles estavam num sítio. E eu estava no outro lado. E ele falou no meu patrão: tá vendo aquele que está sentado aí? E quem é? Disse que é o meu trabalhador. C'est un serviteur de Dieu vivant. E lhe falaram que, não, Deus me falou que é o servo de Deus vivo. E a pessoa chegaram. O problema é nini? Perguntaram qual é o problema. Não, Não, o pastor falou que você é o servo de Deus vivo.
il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Há coisas que você não pode entender. Quelqu'un dans la fausseté, Dieu aussi peut lui parler. Alguém que está na falsidade e Deus também pode lhe falar. Azui biloka tondi esse caminhon. Ele pegou as coisas dentro da loja, encheu Je o me carro. posais la question, est-ce que mes patrons n'ont bon, ils ont faillite? E eu se perguntava, eu disse, o meu patrão aqui é uma falha grave. Je ne sais pas ce qu'il était venu faire, c'était seulement pour prendre les biens là. Se não sabia o que ele vinha fazer, mas somente só vinha para carregar os bens. Asala ki prière na ngambu ya balabala kuna, je ne sais pas. Também não sei se ele fez uma oração do outro lado da rua. Donc, le pasteur n'a pas seulement le droit, O pastor não tem somente o direito, il a aussi des obligations. ele tem também as C'est obrigações. ce que nous avons dit ici à Éphèse. O que nós dissemos aqui na Le Efésios, pasteur a plus des obligations que les droits. o pastor tem mais obrigações do que os seus próprios direitos. C'est-à-dire il a beaucoup de devoirs que les droits. O pastor tem mais dever do que o seu direito. C'est pourquoi on appelait ça un service apostolat. Por isso é que chamaram isso de serviço Ya ofele, musala ya bo, ya ofele. de bordo. Musala ya De pamba. graça. De graça, c'est-à-dire un pasteur, c'est un service apostolat. Pastor é serviço de graça. C'est-à-dire il n'a pas plus le droit que les devoirs. Quer dizer, ele não tem mais direito, mas tem deveres. Azande na ba devoir rebelle. Ele tem muito dever do que Aller os prier pour direitos. ceci, aller prier pour cela. Vai orar para aller aquele, faire aquela, ceci, recevoir vai les fazer aquilo. Kondima ba appel, même ya bato mona te. Ele pode receber as chamadas, seja da pessoa que nunca se viram, nem se ouviram, Mais on est obligé parce que tu es pasteur et servir tous ces mas gens-là. está na obrigação como pastor de servir a Frère, eles. il y a des choses que non, bon, vous ne pouvez pas souhaiter qu'un jour, moi personnellement, je ne peux pas souhaiter qu'un jour mon fils devienne pasteur comme le pasteur laisse toujours l'héritage à leurs enfants. Je ne le ferai pas. Irmão, há coisas que eu não posso querer que, como os outros fazem os seus filhos como pastor, para tornar pastor pelo interesse. Non, na kosala yango te. Não, eu nunca farei Je isso. trouve que si je donnais ce travail à un de mes enfants, c'est comme si na punirie. Eu acho que se eu dar esse trabalho no meu filho, eu lhe dei uma punição. À moins que Nzamba benga et je vais résister tellement. É menos que seja Deus a chamar. Mais na ko résister makasi pour ka koma Mas pasteur. vou resistir muito para não tornar um pastor. Je peux demander à quelqu'un comme un militaire que aya na musala. Eu posso acreditar que alguém torna-se militar do que vi na obra de Deus. Pourquoi? Por quê? Poa ya musala eza makasi. Porque o peso do trabalho é demais. Il y a un frère qui avait commencé une œuvre ici à Bita. Tem irmão que tem a sua obra aqui no Bita. Il était avec nous ici. On a pasteur ndenza boye nazo banda œuvre na nzamba tindinga na banda œuvre. Que estava aqui conosco e ele disse que, pastor, Deus me chamou para a sua obra. Natuni frère, est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est Dieu? Eu lhe perguntei, irmão, será que tu tens a certeza que é Deus? Je ne vais pas, je t'aime beaucoup. Soko lingyo teya, Éphèse yango, venez prêcher ici, je vais te donner tout le temps ya côté ya soko côté ya. Eu te amo muito. Se você quiser pregar, vem, vou te dar o púlpito para pregar. Quelqu'un peut dire, mais pasteur, yo tika kabatu bateya te, ozoteya même oza malade. Alguém pode dizer que o pastor, você não deixa a pessoa pregar, estás a pregar e Même oza malade. enquanto que está doente. Cet ordre de l'église, j'ai voulu laisser ça que non était. J'ai prononcé même na munoko na ngai. Essa ordem da igreja, eu queria que o diácono Noé para pregar aquilo. Eu pronunciei aquilo da minha boca. Il y a seulement quelque chose qui m'a arrêté de le faire. C'est juste pour sa santé.
Há somente uma coisa que impediu para não fazer aquilo, é por causa da sua saúde. La seule personne où elle a sacrifié pour na Éphèse, c'est moi. A única pessoa que é sacrificado aqui na Éfeso, no Éfeso, sou eu. Nalingi te que non, la famille peut venir. Oh non, mais pourquoi quand il sera malade? Eu não quero Nalingi à se que rétablir, c'est alors que je peux lui sim, donner. a família pode vir, que não, a saúde ainda não está conforme e tem que se restabelecer primeiro. Et Dieu a fait grâce que je puisse me rétablir pour faire un peu de Et bruit. Deus Peut-être fez a en graça. janvier, ils vont continuer à faire le travail. Ceux qui nous ont pas payé ma casa. E Deus fez a graça e se o irmão, o diácono Noé ficar bom, ele pode continuar a Et fazer. j'ai dit, frère, E eu disse, irmão, yo otiki misala yon sotu na mokili olingio sala musala oyo ya Nzambe. você deixou tudo que é trabalho, como trabalho aqui no mundo, só queres fazer esse trabalho? Je suis le pasteur d'une grande église. Sou pastor de uma grande igreja. Na nombre, pena, espace, tout ça, je suis le pasteur Em d'une grande número église. e espaço e tudo demais, sou pastor de uma igreja. Je ne trouve pas d'intérêt vraiment. Oyo koki kosala ke non na ebisa oke osala musala oyo frère. Não tenho interesse que pode me dizer para te impedir para não fazer esse trabalho. Si moi je peux arriver à niveau à 200 fidèles, toi avec 20 fidèles, je ne sais pas ce que bon, c'est difficile pour qu'un jour comme on a 200, qu'est-ce que tu vois pour gagner là-bas? Se eu tenho somente 200 crentes e você que tem Je ne 20, gagne rien. o que vai te puxar a fazer aquilo? Porque não vai ganhar nada. Na Bondelier, Eu falei com ele, na Bondelier, près de 2 mois ou 3 mois na Bondelier que atika. eu lhe falei sempre por aí 2 meses para não fazer a obra, para deixar. Oza mutu wa musala ya maboko soki baben okuti marché bimi na Benguela ou bien na Wambo kuna, qu'est-ce que tu feras? Eu lhe falei, você é um técnico, mas se te aparecer um trabalho em Benguela, em Luambo, o que vais fazer? É que il fallait engager yo na obra moko kuna na É que Benguela. poderia te admitir numa obra. Qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu feras? O que vais fazer? Oh non, bon pasteur na koma kaka pasteur. Ou não, pastor, tem que tornar mesmo J'ai dit pastor. frère, oza komitia singa na Eu kingo. lhe falei, irmão, tá se meter a corda no pescoço. Parce que ce n'est pas un travail que tu vas entrer aujourd'hui et demain, même na musala ya soda, il ne permet pas que muta désister na musala ya soda. Porque não é um trabalho que você vai entrar depois a dizer que não, vou embora sair como no trabalho militar. Même na musala ya soda, Seja no trabalho militar, balongwaka te ke non nalingi nalongwa boye. não se deixa, não, vou sair. Soki olongwe na musala ya soda, Se você se despedir num trabalho yo militar, moko olongwe, le jour où bakokutana na yo bakokanga yo e prison. se você sair, em qualquer lugar se encontrará contigo, vão te bater e te meter preso. Babengaka bango ba déserteur. São Déserteur, c'est dans mutabo a désistar na musala. São a pessoa que se desistiu do trabalho, Na service militaire. do trabalho militar. J'ai dit, tes enfants sont encore trop petits. Lhe falei que os teus filhos ainda são pequenos Ba demande des amours que demain Et- ils seront grands. e às vezes não tem muita demanda, amanhã serão grandes. Et quand les enfants seront grands, E quando eles serão grandes, bakobanda kosenga yo mbongo makambe bele bon. Yo église kopesa yo mbongo wana te. Qu'est-ce que tu começará a feras? te pedir muito dinheiro e a igreja não te dará esse dinheiro. Qu'est-ce que tu feras? O que vais fazer? Okoyoka posa otika musala ya Nzambe pour aller faire autre Vais chose. querer deixar ainda o trabalho de Deus para ir procurar fazer outra coisa. Maintenant, tu auras des problèmes avec Dieu. E você terá problema com Deus. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Será que entenderam alguma C'est-à-dire, coisa? le pasteur a plus le devoir que le droit. O pastor tem mais dever do que os seus direitos.
Prenons par exemple, aujourd'hui le soir, nous sommes ici. Yeah. Vamos imaginar, hoje estamos aqui, Je suis devant vous ici. e estou aqui à vossa frente Écoutez bien. e ouve. Si c'est vrai que j'ai fait le travail de Dieu, Se é verdade que eu faço o trabalho de Deus, le prophète dit que non, pendant la prédication, vous vous mettez entre les vivants et les morts. o profeta diz que perante a pregação, tu se coloca entre a vida e a morte. C'est-à-dire, osa na place moko, E quer dizer que você está num tous les sítio, flèches du diable sont braquées sur vous. tudo que é a armadura do diabo são colocado Contre vous. são colocado contra você. Et vous pouvez vous poser la question, Et- qu'est-ce que je vais recevoir à la fin de tout ça? E pode se perguntar o que me espera no fim disso. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Será que entenderam alguma C'est-à-dire, coisa? le pasteur a plus le devoir que le droit. Quer dizer, o pastor tem mais dever À do moins que que le direito. pasteur va comment que non, bon, après avoir prêché à Matissima Peka, Basi Balandie, Azui Basi Ebele na église, bon, là peut-être. É menos aqueles pregadores, quando prega, depois levanta os ombros e a mulher a lhe seguir. Et là, il n'est pas aussi pointé par le diable. Aza peut pointer na E diable. ele não é alguém que o diabo coloca a sua armadura. C'est un agent du diable. Ele é agente do diabo. Il n'est pas dans ce danger-là. Ele não se encontra nesse perigo. Mais si quelqu'un faisait le travail de Dieu, Mas se alguém faria o trabalho de Deus, vous ne savez pas comment ça se pèse. vocês não sabem o peso que Parce se que encontra. un petit mot peut remettre quelqu'un que le diable était en train de garer et mutuana zongi na nzela. Porque uma pequena palavra pode pegar uma pessoa que estava distante de Deus para lhe fazer voltar no caminho. Et le diable ne laissera pas ça E comme ça. o diabo não deixará aquilo assim. Il va tenter à faire quelque chose. Si ce n'était pas la main de Dieu, Vai tentando sempre fazer alguma coisa. Se não foi a mão de Deus, alors tolingaki tozala écrasé ozoteya boye mbala moko écrasé. nós seríamos abatidos assim ao pregar. Non, les devoirs sont plus que les droits. Os deveres é mais do que o direito. Okokuta na ba église ebele, les gens se discutent pour devenir pasteur. Vais encontrar em várias igrejas, as pessoas se discutem só para ser pastor. Ngai nde nalingi nakoma pasteur. Eu quero tornar pastor. Non, ye makambo te. Não, ele não sabe nada. Là, c'est parce qu'ils ne sont pas bien enseignés. Isso é porque não foram bem Ici à ensinados. Éphèse, les gens sont tellement enseignés. Aqui no Éfeso, as pessoas são bem ensinadas. Dans les temps anciens, il y avait de telles discussions. E no tempo no passado havia também discussão. Un jour, bon, je ne vois pas un des témoins ici. Tozala ki tofandi na bengi bato baboya to discuter sur makambo. Mutu alingi azwa église, bopesa ye église azwa. Nós estávamos sentados e tomei a palavra e disse: quem quiser levar a igreja, podem lhe dar para nos levar. Papa là biaza wate. Papai Labi não está cá. Je vois sa femme. C'est-à-dire Et celui toi, qui avait vers son pris la modèle. parole. Ele que tomou a palavra, A dit non, ça ne peut pas être comme ceci. ele disse: não poderia ser assim. Mutu akozala pasteur, ah ouais, ça yo parce que yo oza boye boye ce qu'il avait dit. Não, quem deve ser pastor aqui é você, porque você é assim. J'ai dit, assim. moi je vais laisser ça. Ceux qui besoin discuter, je vous laisse ça. E eu disse: não, se há discussão, eu posso deixar. Wana na 2011, je crois. Isso foi em 2011. Donc, ce n'est pas quelque chose ozokangama na yango. Não é uma Il y a coisa la que mort alguém derrière se ça. agarra. Il y a É a un morte, danger. tem a morte, Eza na danger moko eza e wana. tem perigo. Et c'est le meilleur de travail qu'il faut ici sur la terre. É melhor trabalho que há aqui na terra. Soki balobaki ke napona musala, Se me perguntava para escolher trabalho, je choisirais de servir Dieu. eu ia escolher de servir a Deus. Si c'est vrai, vous servez Dieu, c'est le meilleur des services qu'il faut. Porque servir a Deus é dos melhores de trabalho.
plus vous le servez, plus ozopusa na pembeni na ye. mais você serve a Ele e você se aproxima mais a Ele. Meme ndenge bomonaka wana ono tozwi frère oyo akoma diacre. Seja da forma que nós pegamos, não. Nós pegamos esse irmão para tornar diácono. Remarquez le frère. E você faz remarco no irmão. Azalaki na moi c'est ce que akomi diacre apusa ni lisusu. Ele estava num tamanho. Quando ele torna diácono e ele sobe o tamanho. Na foi, na makambebele, vous trouvez que non, il essaie de monter. Na fé também você notará que ele está subindo. Même matériellement, asa faible, mais spirituellement, Amen. il va trouver les racines. Seja materialmente ele é fraco, não tem, mas espiritualmente é rico. Amen. Amém. Et au ciel, E lá no céu nous serons couronnés. e seremos C'est-à-dire, coroados. je peux perdre tout ici sur terre, Eu posso perder tudo aqui na terra. mais lorsque nous serons au ciel, E quando nós seremos lá do je outro crois lado, qu'une couronne m'attend, comme Paul l'a dit. eu creio que há uma coroa à minha espera, como Paulo disse. Ordre de l'Église. A ordem da igreja, Le pasteur doit avoir rempli quelques critères. o pastor deve preencher alguns critérios. Il doit être un homme de Dieu. Deve ser homem de Deus. Avant que Tobengaye, homme de Dieu, nous devons voir Dieu dans l'homme. Chamando o homem de Deus, nós temos que ver Deus dentro do homem. Avant Tobengaye, serviteur de Dieu, nous devons voir Dieu en lui pour que Tobengaye, serviteur de Antes de Dieu. nós chamar alguém servo de Deus, temos que ver Deus dentro dele. Si on ne voit pas ça en moi, alors je ne mérite pas être serviteur de Dieu. Se não vê isso dentro de mim, então não tem como ser o servo de Deus. Lèvons-nous, nous allons prier. Colocamos de pé para orar. L'heure est tellement avancée. A hora avançou. Dieu nous a choisis pour faire ce travail. Nzambe aponi biso po tosala musala oyo. Deus nos escolheu para fazer esse trabalho. Et tozosala yango neti nga nazosala yango avec fier. Tipo eu estou fazendo aquilo com orgulho. Ou bien nalingi ke nasala yango avec fierté nyonso Eu to. quero fazer aquilo com tanto orgulho, Sachant que Dieu est derrière. sabendo que Deus é por detrás Et que je ne le fais pas par moi-même. e que eu não faço para mim mesmo, Je le fais par lui. mas eu faço aquilo por Ele. Et je peux dire que je peux m'enorgueillir. Je nazala lolendo. E eu tenho que se orgulhar daquilo. Okay, que chacun de nous dise quelque chose. E cada de nós diga alguma coisa. Moi, Seigneur, ô Jésus, conduis-moi. Oui, conduis-moi, Seigneur. Ô Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque jour, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Ô Jésus, conduis-moi. Oh, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Ô Jésus, conduis-moi. Oh, soutiens-moi, Seigneur. Oh, Jésus, soutiens-moi. Oh, soutiens-moi. Oh, Jésus, soutiens-moi. Oh, soutiens-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la grâce du Saint-Esprit, soutiens-moi. Oh
Oh Jésus, oui, garde-moi chaque jour, chaque nuit, par la grâce, garde-moi, oh, garde-moi, oh Jésus, garde-moi. Ok, nous allons prier. Dieu notre Père céleste, Deus, nosso vivre vraiment que l'ordre. possamos viver somente a ordem. A ordem é de Deus. L'ordre est de Dieu A ordem é de Deus. et le désordre est du diable. E o desordem é do diabo. Et nous voulons vivre l'ordre, Seigneur. Nós queremos viver a ordem, Parce que Senhor, l'ordre est de Dieu. porque a ordem é de Deus. Bénis cette église, Abençoa esta igreja. bénis-nous, Père céleste. Abençoa, Pai Celestial. Que notre prière est que tu nous conduises. E a nossa oração é que você nos conduza. Merci, Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Jesus. Bénis le dîme et les offrandes Abençoa o dízimo e as ofertas. et rentre avec chacun de E nous. regressa a cada um. Nous te le demandons Nós te pedimos au nom de Jésus-Christ. em nome do Senhor de Jesus. Abençoa. Temos a audiência de manhã. Et le dimanche, nous pouvons parler ordre office à pasteur. E no domingo vamos falar sobre a ordem do ofício do pastor. Parfois, nous pouvons terminer ça le dimanche. E vamos terminar também no domingo. Et l'autre dimanche, nous allons parler parfois l'ordre dans le foyer ou l'ordre au sein de l'église. E no domingo, no próximo domingo, podemos falar a ordem no lar, Au sein de l'église, dentro da igreja. no meio da igreja, no seio da igreja, Ndenge nini un chrétien akoki kozala. como é que um cristão pode se comportar. Nous avons besoin que bato bayeba makambo wana d'une manière officielle. Nós queremos que a pessoa possa conhecer essas coisas de uma forma oficial. Je ne veux pas que non mutu moko ayebisa que non oyebi te que ser a message azalaka boye. Eu não quero que a sua irmã te dizer que não. Você não sabe que a irmã da mensagem se comporta assim. Ser a message asalaka boye te. A irmã da mensagem não faz isso. Nous allons essayer de parler ne fût-ce que un dimanche makambo nyonso wana ya mike mike. E vamos tentar falar num domingo só essas pequenas coisas. Toutes les petites choses. Todas as pequenas coisas. Et l'autre dimanche, nous pouvons parler aussi parfois dans les foyers. E no próximo outro domingo podemos falar a ordem dentro do lar. Et dernière partie, tokolobela sur les offices restants.
Oficina surtout étical diacre administrateur. Sucessivamente vamos falar dos ofícios Et dos c'est le administradores. jour où nous allons placer les diacres et les offices. É por aí que nós vamos colocar os diáconos, os ofícios. Et c'est par là que je vais limiter parfois. S'il y aura l'occasion, je peux me reposer. É por aí também que, se terá uma ocasião, vou descansar. Ok. Que le Seigneur bénisse. Rentrons dans la paix de notre Seigneur Que Jésus-Christ. Deus abençoe. Voltamos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.